Era 3 da manhã quando o Oscar pulou na cama da senhora Eleanor pela primeira vez em 12 anos. Aquele gato laranja, conhecido por evitar qualquer contato humano no asilo, de repente estava ali, ronronando e se aconchegando ao lado dela. 2 horas depois, Eleanor partiu tranquilamente, com Oscar ainda ao seu lado. E esse não foi um caso isolado. Oscar previu com precisão a morte de mais de 100 pacientes naquele asilo em Rhode Island, nos Estados Unidos. Médicos, enfermeiros, familiares, todos ficaram perplexos. Como um simples gato poderia saber algo que nem mesmo os equipamentos médicos mais avançados conseguiam prever? Mas Oscar não é o único. Em hospitais, asilos e lares ao redor do mundo, cães e gatos têm demonstrado uma capacidade assustadora de detectar quando alguém está prestes a partir. E não estamos falando de coincidências. Estamos falando de padrões tão consistentes que a ciência não pode mais ignorar. Hoje, vamos mergulhar no mistério mais intrigante do reino animal. A capacidade sobrenatural que nossos companheiros de 4 patas parecem ter de sentir a aproximação da morte. Vamos começar com uma história que vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre animais. Em 2012, no Hospital Geral de São Paulo, uma cadela vira-lata chamada Pipoca vivia nos corredores da ala oncológica. Os funcionários a alimentavam, e ela retribuía com alegria e brincadeiras. Mas havia algo peculiar sobre Pipoca. Sempre que ela se deitava ao lado da porta de um quarto específico e se recusava a sair, os enfermeiros já sabiam. Aquele paciente não passaria da noite. E o mais impressionante, Pipoca nunca errou. Nem uma única vez em 3 anos. O que esses animais estão captando que nós não conseguimos? A resposta pode estar em algo que a ciência apenas começou a compreender. Quando o corpo humano se aproxima da morte, ele passa por mudanças químicas profundas. A produção de cetona aumenta drasticamente, o metabolismo celular se altera, e compostos orgânicos voláteis específicos começam a ser liberados através da pele e da respiração. Para nós, essas mudanças são imperceptíveis. Mas para um cão com 300 milhões de receptores olfativos, comparados aos nossos míseros 6 milhões, é como se o corpo estivesse gritando. Mas será que é apenas o olfato? A doutora Jessica Vogelsang, veterinária e pesquisadora do comportamento animal, passou 5 anos estudando casos documentados de animais que previram mortes. O que ela descobriu vai além do cheiro. Animais parecem captar mudanças sutis na linguagem corporal, alterações mínimas na temperatura e até mesmo variações no campo eletromagnético do corpo humano. É como se eles tivessem acesso a um espectro de informações que nós perdemos em algum momento da nossa evolução. Deixe-me contar sobre o caso mais extraordinário que encontrei. Em um hospital infantil em Toronto, no Canadá, havia um Golden Retriever chamado Hudson, que fazia parte do programa de terapia assistida. Hudson visitava as crianças todas as tardes, brincando, fazendo truques, trazendo sorrisos. Mas em dezembro de 2018, algo mudou. Hudson entrou no quarto da pequena Lucy, uma menina de 7 anos com leucemia que estava respondendo bem ao tratamento. Em vez de brincar como sempre fazia, Hudson subiu gentilmente na cama e colocou sua cabeça no colo de Lucy, permanecendo imóvel por horas. Os pais ficaram tocados, mas não entenderam. Os médicos disseram que Lucy estava melhorando. 2 dias depois, Lucy teve uma complicação súbita e faleceu. A mãe dela depois revelou que, naquela tarde com Hudson, Lucy disse: "Mãe, o Hudson veio se despedir de mim." Esses não são casos isolados de animais com poderes místicos. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Kyushu, no Japão, conduziram um estudo fascinante. Eles colocaram cães treinados em contato com amostras de sangue de pacientes em diferentes estágios de doenças terminais. Os resultados foram assombrosos. Os cães conseguiram identificar com 97% de precisão quais amostras pertenciam a pacientes em estado terminal avançado. Mas aqui está a parte que arrepia. Eles também identificaram corretamente pacientes que viriam a falecer nas próximas 48 horas. Mesmo quando os médicos não haviam detectado nenhuma piora significativa. A ciência tem uma teoria. Quando as células começam a morrer em massa, elas liberam compostos específicos como cadaverina e putrescina. Sim, os nomes são mórbidos, mas são reais. Esses compostos são liberados em quantidades microscópicas, muito antes de qualquer sinal clínico aparecer. Para um cão ou gato, com seu olfato supernatural,
É como sentir o cheiro da chuva horas antes dela cair. Mas e quando não há contato físico? Como explicar os casos em que animais sentem a morte de seus donos a quilômetros de distância? Em 1918, durante a gripe espanhola, há registros documentados de cães que começaram a uivar inconsolavelmente no exato momento em que seus donos morriam em hospitais distantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno se repetiu em escala massiva. Cães na Inglaterra uivando no momento exato em que seus donos caíam em campos de batalha na França. O Dr. Rupert Sheldrake, biólogo de Cambridge, passou 20 anos documentando esses casos. Sua teoria controversa sugere que animais e humanos compartilham campos morfogenéticos, conexões invisíveis que transcendem o espaço físico. Parece ficção científica? Talvez. Mas como explicar o caso de Hachiko, o Akita japonês que esperou por seu dono morto na estação de trem por 10 anos? Ou o caso documentado de um gato em Ohio que percorreu 300 quilômetros para encontrar o túmulo de seu dono, um lugar onde nunca havia estado antes? Você deve estar se perguntando, mas por que os animais fariam isso? Qual a vantagem evolutiva de sentir a morte? A resposta pode estar no nosso passado ancestral. Por milhões de anos, humanos e canídeos evoluíram juntos. Os lobos que melhor conseguiam ler os sinais humanos, incluindo doenças e morte, tinham mais chances de sobreviver próximos às nossas tribos. Aqueles que podiam alertar sobre perigos, incluindo doenças, eram mais valorizados e protegidos. É possível que essa habilidade tenha sido selecionada e amplificada através de gerações. Deixe-me compartilhar algo que talvez você não saiba. Hospitais ao redor do mundo estão começando a levar isso a sério. Muito a sério. O Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, tem um programa não oficial, onde a equipe observa o comportamento dos cães de terapia. Quando um cão demonstra comportamento incomum com um paciente específico, discretamente aumentam o monitoramento. Já salvaram vidas detectando complicações antes dos sintomas aparecerem. Há 3 anos conheci Maria, uma enfermeira que trabalhou 30 anos em UTIs. Ela me contou sobre Pretinha, uma gata que vivia no hospital onde trabalhava. Pretinha tinha o hábito de dormir em uma poltrona específica no corredor, mas quando ela mudava para a porta de algum quarto, era sinal. Maria disse, no começo achávamos coincidência. Depois de 50 vezes, paramos de duvidar. Chegamos ao ponto de ligar para as famílias quando Pretinha escolhia uma porta. E aqui está algo que vai fazer você parar para pensar. Se gostou do que está descobrindo até agora, deixe um like para ajudar mais pessoas a conhecerem esses mistérios incríveis. E se inscreva no canal, porque toda semana trago histórias que vão mudar sua forma de ver o mundo. Ativa o sininho para não perder nada. Mas voltando ao nosso mistério, nem todos os casos são sobre morte. Muitos animais parecem sentir quando algo está errado muito antes de virar fatal. Em 2013, uma mulher na Flórida chamada Patrícia tinha um labrador chamado Max. Uma noite, Max começou a cheirar insistentemente o seio esquerdo de Patrícia e a empurrá-la com o focinho. Ele nunca havia feito isso antes. Max ficou tão persistente que Patrícia decidiu marcar um exame médico. O diagnóstico: câncer de mama em estágio inicial, pequeno demais para ser detectado no autoexame. Os médicos disseram que Max provavelmente salvou sua vida. Casos como o de Max não são raros. Existem hoje organizações treinando cães especificamente para detectar câncer. A precisão, superior a 90% em estudos controlados. Eles conseguem detectar câncer de pulmão pelo hálito, câncer de próstata pela urina, melanoma pelo cheiro da pele. É uma revolução silenciosa acontecendo na medicina. E tudo começou porque alguém decidiu levar a sério o comportamento estranho de um animal de estimação. Mas o que dizer dos gatos? Ah, os gatos. Eles são ainda mais misteriosos. Enquanto cães são expressivos e óbvios, gatos são sutis. Oscar, o gato do asilo que mencionei no início, não era carinhoso. Ele ativamente evitava pessoas. Mas quando alguém estava nas últimas horas, Oscar aparecia. Sempre. Os médicos tentaram encontrar padrões. Verificaram se ele seguia a equipe médica, se reagia a equipamentos específicos, mudanças de rotina. Nada. Oscar simplesmente sabia. O Dr. David Doza, que escreveu um livro sobre Oscar, propôs uma teoria fascinante. Gatos, sendo predadores solitários por natureza,
desenvolveram a capacidade de detectar vulnerabilidade extrema. Na natureza, isso os ajudaria a identificar presas fáceis. Em ambiente doméstico, esse instinto se manifesta de forma diferente. Eles são atraídos para pessoas em transição, talvez por um impulso ancestral de vigiar os vulneráveis do grupo. Tenho uma história que preciso compartilhar. É sobre um bombeiro aposentado chamado José e seu pastor alemão, Thor. José tinha 82 anos e morava sozinho com Thor em uma casa no interior de Minas Gerais. Uma manhã, Thor começou a agir de forma estranha. Latia, puxava a roupa de José, corria até o telefone e voltava. José se sentia bem, mas Thor estava inconsolável. Após 2 horas dessa agitação, José decidiu ligar para o filho, só para Thor parar de incomodar. O filho insistiu em levá-lo ao hospital. No caminho, José teve um infarto. Os médicos disseram que se tivesse esperado mais 1 hora em casa, não teria sobrevivido. Thor sabia. De alguma forma, Thor sabia. E não são apenas cães e gatos. Cavalos recusam-se a passar por locais onde acidentes fatais vão acontecer. Pássaros abandonam áreas dias antes de desastres naturais. Elefantes se reúnem ao redor de membros doentes da manada dias antes deles morrerem, como se estivessem realizando uma vigília. O reino animal inteiro parece ter acesso a informações que nós perdemos. A pergunta que não quer calar: nós também tínhamos essa habilidade? Alguns antropólogos acreditam que sim. Tribos indígenas ao redor do mundo relatam sentir a aproximação da morte. Xamãs descrevem ver mudanças na aura de pessoas doentes. Será que nossa dependência da tecnologia e medicina moderna nos desconectou de instintos primitivos que antes nos protegiam? Um estudo da Universidade de Viena descobriu algo intrigante. Pessoas que cresceram com forte conexão com animais, fazendeiros, veterinários, treinadores, demonstram maior capacidade de pressentir quando algo está errado com pessoas próximas. É como se a convivência com animais reativasse circuitos dormentes em nosso cérebro. E agora quero aproveitar para fazer um convite especial. Se essas histórias estão tocando você, se está descobrindo um mundo que não conhecia, considere se tornar membro do canal. Com qualquer valor no Valeu Demais, você ajuda a produzir mais conteúdos como este. Investigações profundas sobre os mistérios que nos cercam. Cada contribuição permite trazer mais histórias, mais pesquisas, mais respostas para as perguntas que nos fascinam. Mas tem um lado dessa história que poucos falam: o peso emocional para os animais. Imagine sentir constantemente a fragilidade da vida ao seu redor. O Dr. Temple Grandin, famosa por seu trabalho com comportamento animal, acredita que muitos animais em ambientes hospitalares desenvolvem uma forma de estresse pós-traumático. Eles sentem a morte se aproximando, formam vínculos com pessoas que logo partirão e repetem esse ciclo indefinidamente. Há relatos de cães de terapia que precisaram ser aposentados porque começaram a demonstrar sinais de depressão. Gatos em asilos que param de comer após prever muitas mortes. É como se o peso de saber fosse demais até para eles. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Se é difícil para eles, que seguem o instinto, imagine para nós se tivéssemos consciência plena dessa habilidade. Talvez seja por isso que a evolução nos privou desse dom. Ou talvez não seja a evolução, mas nossa própria escolha inconsciente de não ver, não sentir, não saber. Porque viver sabendo exatamente quando cada jornada termina, talvez seja um fardo pesado demais para carregar. Mas há beleza nesse mistério também. Quando Oscar se enrosca ao lado de alguém prestes a partir, quando um cão se recusa a deixar o lado de seu dono doente, quando um gato vigia silenciosamente uma porta de hospital, eles estão fazendo algo profundamente humano. Ou talvez, profundamente animal. Eles estão dizendo: você não está sozinho, eu estou aqui. Eu sinto sua passagem e a honro com minha presença. Em 2020, durante a pandemia, houve um aumento dramático de relatos. Animais de estimação detectando Covid-19 antes dos testes. Cães latindo para pessoas assintomáticas que depois testavam positivo. Gatos evitando membros da família dias antes dos sintomas aparecerem. A Universidade da Pensilvânia está conduzindo o maior estudo já feito sobre o tema, com resultados preliminares sugerindo que animais podem detectar infecções virais 48 a 72 horas antes dos primeiros sintomas. Isso abre possibilidades revolucionárias.
Imagine um futuro onde seu animal de estimação é sua primeira linha de defesa médica, onde um latido diferente ou um miado insistente leva a exames que salvam vidas, onde a sabedoria ancestral dos animais complementa a nossa tecnologia avançada. Conheci uma veterinária, doutora Ana, que me contou algo fascinante. Ela disse: "Passei 20 anos tratando animais, e a lição mais importante que aprendi não foi sobre eles, foi sobre nós. Animais não temem a morte como nós. Eles a sentem chegando e a aceitam. Talvez o verdadeiro dom deles não seja prever a morte, mas nos ensinar a não temê-la. E essa pode ser a chave de tudo. Quando um animal se aproxima de alguém que está partindo, ele não traz medo ou pânico. Ele traz calma, presença, aceitação. Quantos relatos existem de pessoas que partiram mais tranquilas porque um animal estava ao seu lado? Quantas famílias encontraram conforto ao ver que seu ente querido não estava sozinho nos momentos finais? Lembro de uma carta que recebi de uma ouvinte. Ela contava sobre sua avó, que tinha medo terrível da morte. Nos últimos dias, o gato da família, um siamês arredio chamado Príncipe, não saiu de seu lado. A avó, que sempre teve medo de morrer sozinha, partiu segurando a pata de Príncipe, com um sorriso no rosto. A neta escreveu: "Príncipe deu a ela o que nenhum de nós conseguiu, a certeza de que a passagem não seria solitária." Histórias assim me fazem pensar se não interpretamos tudo errado. Talvez os animais não estejam prevendo a morte. Talvez eles estejam cumprindo um papel sagrado, ancestral, de guardiões da passagem. Em muitas culturas antigas, animais eram vistos como psicopompos, guias entre os mundos. O Anubis egípcio, o Cérbero grego, os cães do deus asteca Xolotl. Será coincidência que tantas culturas independentes associaram animais, especialmente cães, à passagem entre vida e morte? E aqui preciso perguntar: você já viveu algo assim? Seu animal de estimação já demonstrou saber algo que você não sabia? Já agiu de forma estranha antes de algo importante acontecer? Deixa nos comentários sua história. Quero muito saber se você já testemunhou esse mistério. Compartilhe principalmente se seu animal já salvou uma vida ou trouxe conforto em momentos difíceis. Essas histórias precisam ser contadas. O que a ciência sabe até agora é apenas a ponta do iceberg. Cada estudo revela novas camadas de complexidade. Cães que detectam convulsões epiléticas minutos antes delas acontecerem. Gatos que identificam quedas perigosas de açúcar em diabéticos. Cavalos que sentem ataques de pânico antes dos primeiros sintomas. É um universo de possibilidades que mal começamos a explorar. Mas talvez o mais importante não seja entender completamente como funciona. Talvez o importante seja honrar esse dom que os animais nos oferecem. Quando seu cão olha fixamente para você, quando seu gato muda repentinamente de comportamento, quando qualquer animal demonstra insistência incomum, pare e escute. Eles podem estar tentando dizer algo que suas palavras não alcançam. Vivemos em uma época onde confiamos mais em máquinas do que em instintos, onde um exame de sangue tem mais credibilidade que milhões de anos de evolução. Não estou dizendo para abandonar a medicina moderna. Pelo contrário, estou sugerindo que talvez a resposta esteja na união dos dois mundos. A precisão da ciência com a sabedoria do instinto. Imaginem quantas vidas poderiam ser salvas se levássemos a sério cada vez que um animal demonstra comportamento incomum. Se em vez de ignorar ou achar fofinho, investigássemos. Se tratássemos nossos animais como os detectores sofisticados que eles realmente são. O futuro pode ser extraordinário. Já existem projetos usando inteligência artificial para decodificar padrões de comportamento animal relacionados a doenças. Câmeras que monitoram pets 24/7 e alertam sobre mudanças sutis que podem indicar problemas de saúde nos donos. É a tecnologia finalmente alcançando o que os animais sempre souberam. Mas no fundo, no íntimo de cada história, não é sobre previsão ou detecção. É sobre conexão. É sobre o fio invisível que liga todas as formas de vida. É sobre o fato de que, nos momentos mais vulneráveis da existência humana, não estamos sozinhos. Há olhos atentos, focinhos preocupados, patas gentis nos lembrando que fazemos parte de algo maior. Oscar, o gato do asilo, morreu em 2022. Nos seus 17 anos de vida, ele confortou mais de 100 pessoas em suas últimas horas.
A equipe do asilo disse que nos últimos dias, outros gatos começaram a demonstrar o mesmo comportamento, como se Oscar tivesse passado adiante seu legado, como se soubesse que seu trabalho precisava continuar. E talvez seja essa a maior lição. Não importa se entendemos completamente como funciona. Não importa se a ciência pode explicar cada detalhe. O que importa é que quando mais precisamos, quando a jornada se torna difícil demais para enfrentar sozinhos, há criaturas dispostas a caminhar conosco, sem julgamento, sem medo, apenas presença pura. Da próxima vez que seu animal de estimação agir de forma estranha, pare, observe, escute com mais do que seus ouvidos, sinta com mais do que sua razão, porque naquele momento, vocês não são apenas dono e pet. São dois seres conectados pelo mistério mais antigo e sagrado da vida, a capacidade de sentir, de saber, de estar presente quando mais importa. E se você ainda tem dúvidas sobre esse fenômeno, deixo uma reflexão final. Em um mundo onde lutamos tanto para entender a morte, onde a tememos e a evitamos a todo custo, os animais nos mostram outro caminho. Eles a encaram de frente, sem drama, sem negação. Eles simplesmente sabem, aceitam e acompanham. Talvez, apenas talvez, eles não estejam nos mostrando que conseguem prever a morte. Talvez estejam nos ensinando como viver com a consciência dela. E essa, meus amigos, pode ser a maior dádiva que nossos companheiros de quatro patas têm a nos oferecer. A sabedoria de que a morte não é um fim a ser temido, mas uma passagem a ser honrada. E que nenhuma passagem precisa ser solitária quando há amor suficiente para compartilhar o caminho. Se este vídeo tocou seu coração, se fez você olhar diferente para seu animal de estimação, compartilhe, porque em algum lugar, alguém precisa ouvir que não está sozinho. Que há mistérios neste mundo que a ciência ainda não explica, mas que nosso coração sempre soube. E que às vezes, a resposta para nossas maiores questões está no olhar silencioso de um animal que escolheu caminhar ao nosso lado. Até a próxima, e lembre-se, os maiores mistérios da vida muitas vezes têm quatro patas e um coração que bate em sintonia com o nosso.